Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de História, iremos continuar a aprender sobre o município. Hoje, vamos ver as diferentes formas de trabalho no município, tanto na área rural como na área urbana. Em um município, existem muitas formas de trabalho que podem ser realizadas na área urbana ou na área rural. As atividades variam, pois os habitantes dessas áreas têm algumas necessidades e estilos de vida diferentes uns dos outros. Na área rural, a produção de vegetais, a criação de animais e extração de recursos naturais são as atividades de maior destaque. Apesar de normalmente as mesmas atividades serem realizadas nos municípios, cada local tem uma maneira própria de desenvolver algumas delas. Por exemplo, para produzir hortaliças como alface, alguns agricultores investem em uma técnica que não utiliza o solo, mas apenas nos nutrientes depositados em canais de água. Em outros municípios, essa produção pode ocorrer de forma diferente, de modo mais tradicional. Em outras atividades, pode ser utilizada técnicas com o objetivo de aumentar a produção e diminuir os impactos ambientais. Então, nós temos duas imagens. A primeira é a técnica de hidroponia, em que as raízes das plantas são cultivadas apenas na água com nutrientes. Na segunda imagem, nós temos o alface cultivado no solo e protegido por uma estufa. Vamos ver agora as atividades realizadas em litorais, em rios e no campo. Para os pescadores, o sucesso no trabalho depende do tipo de peixe, da época do ano, do nível da água ou das fases da lua. Existem diferentes técnicas que são usadas para capturar os peixes. Conheça dois exemplos. Então, a gente tem duas imagens de dois modos que são duas técnicas diferentes que são usadas para capturar os peixes. As diversas atividades agrícolas são realizadas de acordo com a cultura dos ancestrais das pessoas, dependendo da comunidade ou região que ela está localizada, e também conforme as tecnologias disponíveis na região. No quilombo de São Brás, do município de Santo Amaro, na Bahia, quilombo é um lugar para onde fugiam os africanos escravizados. Na atualidade, os descendentes desses africanos moram nessas comunidades. Então, no quilombo de São Brás, os homens pescam em mar aberto, amarrando as redes no fundo do barco. As mulheres, por sua vez, andam longas distâncias para chegar aos manguezais, onde encontram mariscos, por isso são conhecidas como marisqueiras. Vamos ver então esta imagem a seguir, que é uma obra de Cândido Portinari. E vamos responder as seguintes perguntas. De acordo com a leitura da imagem, responda as questões. Que atividade foi representada na obra? Colheita de café, plantação de milho ou a colheita de algodão? Então, nós temos representado nesta imagem a colheita do algodão. Essa técnica que eles estão colhendo algodão, representada nesta obra, ela é utilizada há muito tempo por várias gerações ou é uma novidade para os produtores? Então, essa técnica ela é utilizada há muito tempo por várias gerações, que é uma técnica mais manual, onde o algodão é colhido pela pessoa. Você sabia que a comunidade quilombola de Mumbuca, localizada no município de Mateiros, no estado do Tocantins, confecciona várias peças artesanais com o capim dourado, o material encontrado na natureza? Essa técnica de trançar objetos, ela é passada de geração em geração e ela dá muito destaque a essa comunidade, que usa o artesanato com capim dourado como fonte de renda. Vamos ver agora sobre trabalho e tecnologia no espaço urbano.
Na cidade, que é sede do município, existem uma variedade de trabalhos. As atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades das pessoas que vivem nesse lugar. Por isso, haverá pessoas trabalhando como motorista de ônibus, táxi, ambulância, e também haverá pessoas prestando serviços de saúde, de beleza, de limpeza de espaços públicos ou privados. Outras podem trabalhar na área da educação, na construção civil e etc. Ou seja, existe uma grande diversidade de trabalhos na cidade. Ao observarmos as cidades na atualidade, muitas vezes não percebemos as transformações que ocorreram com o passar do tempo nesses espaços. No entanto, cada município tem uma história sobre os trabalhos que movimentam a vida dos habitantes. É o caso, por exemplo, da produção de cerâmica no município de Cunha e de porcelana em Pedreira, duas cidades do interior de São Paulo. Em Cunha, na década de 1970, toda a produção de cerâmica era feita por artesãos. No município de Pedreira, na década de 1910, alguns imigrantes italianos instalaram as primeiras fábricas na cidade e iniciaram a produção de porcelana. A cerâmica é uma técnica muito antiga e a principal matéria-prima usada para confeccionar os objetos é a argila, que após ser moldada é levada ao forno para secar. Muitos objetos podem ser feitos de cerâmica: jarros, vasilhas, copos, panelas, telhas, azulejos e outros. Na atualidade, trabalhadores continuam aplicando a técnica de pintura em porcelana na produção de louças. É uma técnica bem detalhista, tem que ser bem preciso para fazer um desenho, uma pintura muito delicada. Com o crescimento do número de habitantes nas cidades, foi necessário também aumentar a fabricação de alguns produtos. Para produzir objetos em cerâmica, foram construídas novas olarias e fábricas com fornos maiores. Essas fábricas precisavam de mais trabalhadores, cada um responsável por uma etapa de fabricação do produto. Olarias são fábricas de produtos cerâmicos, ou conhecidas como também cerâmicas. Agora, nós vamos assistir a uma reportagem que faz uma visita em uma olaria. Pode-se dizer que a olaria é uma indústria que ainda resiste ao tempo. A fabricação em pequena escala de tijolos por algumas famílias no bairro Cantagalo é uma tradição. No bairro está o Rio Igaraçu. Com região brejada, os homens tiram o barro para fazer os tijolos. É um trabalho que leva o dia todo. O que dizer do oleiro José Ribeiro? 56 anos de vida e 47 anos nesta profissão. É um mestre que passa seus ensinamentos para outros que vivem nesta profissão. A gente ensinei a trabalhar vários meninos já, muitos deles, mas não vieram mais trabalhar. Cansaram, abusaram, porque eles acham que o dinheiro era pouco, aí não vinham mais trabalhar, né? Assim a olaria está quase parando porque não tem mais mão de obra para trabalhar, né? Tá só os idosos trabalhando agora, não tem mais gente novo mais trabalhando não. Depois do barro é colocado o pó de madeira com areia, ficando exposto ao sol durante 3 dias. Só pode ser levado daqui depois mesmo de 5 dias, quando o material já está queimado e frio, como é chamado. Esse tipo de tijolos são utilizados para várias construções. Essa chaminé, por exemplo, foi toda feita por tijolo industrial. Atualmente, a clientela deste trabalho vem de depósitos para revenda e também para o segmento empresarial que investe tijolos da olaria em chalés, banheiros ou casas de praia. O milheiro custa em média R$ 150, mais o frete. Sempre se procura mesmo que é um tijolo para fazer o baldrame, né? Para a terminação de serviço. É um tijolo para fazer piscina, por exemplo, parede de piscina, sabe? É tijolo para construir aparente, aquelas paredes bonitinhas que não pinta, só feito do tijolinho comum, né? Então sempre resiste e eles estão comprando de vez em quando. Sempre eles levam para as beiras de praia fazer o chalézinho, aqueles pessoal mais de fora gostam, acham bonitinho, sem. Aí eles botam que não reboca, faz só passar o polimento, né? Para ficar polidinho o tijolo, fica bonitinho mesmo, viu? Fica bom.
Antigamente, eram necessárias muitas pessoas para realizar ambas tarefas. Como vocês viram no vídeo da reportagem, as pessoas não querem mais trabalhar em determinadas atividades. Então, algumas atividades elas vão se perdendo ao longo do tempo e vão acabando. Os agricultores, antigamente, colhiam o trigo em pequena quantidade e os ceramistas modelavam argila uma peça por vez para depois secá-la no forno. Hoje, muitas atividades se modernizaram e estão cada vez mais usando a tecnologia em favor da alta produção e colheita. Vamos então agora praticar os exercícios da página 75 e 76. Número 6. Nos municípios, tanto no campo quanto na cidade, ocorreram diversos tipos de trabalho. Você vai relacionar as atividades aos espaços correspondentes. Então, a gente tem aqui o agricultor, a artesã e o pecuariarista. E vocês vão relacionar essa primeira coluna com a segunda. Quem faz a criação de gado, plantação de café, feira em praça pública. Qual dessas imagens está relacionado com a segunda coluna? E vocês vão escrever o número, tá bom? Número 7. Esta imagem representa o trabalho escravo no plantio de índigo, também chamado de anis. Leia a imagem e conheça como era feito esse trabalho e as ferramentas usadas. O índigo é uma planta utilizada para tingir tecidos. Dessa planta é extraída uma tintura de cor azul. Então, a gente tem aqui essa imagem que vocês vão ler, observar, para depois responder. Após a sua leitura da imagem, faça o que se pede. A. Identifique o que está representado na imagem. Então, o que está representado na imagem? É o trabalho agrícola executado na atualidade? É o trabalho agrícola executado no passado? Ou são trabalhadores urbanos do passado? E vocês vão anotar com um X. Letra B. Você vai pintar a imagem de um dos instrumentos de trabalhos representados. Então, nós temos duas imagens aqui. Você vai pintar aquela que foi mostrada, representada na imagem que a gente teve que ler, tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida é só me chamar e até mais!